Então, começa aqui o último terço do nosso curso, né? 21ª aula. Tem algo que vocês gostariam de perguntar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje de manhã eu atualizei o arquivo. Está todo atualizado, os exercícios, tudo, né? Fora esses que estão lá, falta só o último capítulo relativo à parte de construções geométricas. Aqui para as próximas aulas eu atualizo o último capítulo. Professor? Pode falar, José Túlio. Eu queria saber se no exercício 7.21 tem alguma hipótese faltando. Eu não sei se isso é um erro de digitação. Deixa eu dar uma olhada aqui, viu? 7.21. Isso. Dez, 9, 8, 7. É isso aqui, né? Sim. Além de Varignon. Você já vê A, B, C, D. Um quadrilátero convexo. Considere convexo. Acho que não tem isso aqui. Sejam F, G, H, os pontos médios e segmentos AB, BC, CD e DA, respectivamente. Demonstra que F, G, H é um paralelogramo. Isso aqui eu acho que é utilizando o teorema da base média, né? Não, a minha dúvida é só isso, esse considere aí, porque eu Ok. tinha faltado mais alguma coisa, mais Ah, alguma hipótese. eu acho que foi erro de digitação aqui. Certo, certo. Era só isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Isso aqui é na parte de postulado das paralelas, né? Foi erro de digitação mesmo. Ok. Vou lembrar aqui de corrigir. Então, é só essa dúvida aí? Alguém tem alguma coisa? Como é que são os exercícios assim, no geral? Tá difícil? Tá mais ou menos? Tá fácil? Como é que é? São bons? Não tá difícil, não. É porque é muita coisa, professor. É muita coisa, né? É muita coisa. Por exemplo, numa aula o senhor dá muito assunto. Aham. Eu estou aqui estudando assunto do dia 1º, hoje. Aham. Já é dia 15. Hoje é dia 15. Infelizmente, assim, a gente vai ter aula de exercícios aí para frente, né? O problema é que isso vai mudar, né? A nova grade aí do curso vai tirar essa última parte de construções geométricas, percebendo que é o ideal, né? A parte de construção geométrica não entrar nesse curso, que acaba sendo muita coisa mesmo. Mas a gente faz umas 2 aulas de exercício antes da prova. Aí, e sempre vocês podem perguntar aí, né?
Bom, Professor, pode falar. o senhor falou que vai mudar a grade, mas é a grade só do curso de geometria euclidiana ou a grade do curso de matemática toda? A grade do curso de matemática. Ah, tá. Mas eles vão remover disciplina ou colocar mais? Os dois. Ah, tá. Porque essas disciplinas de física atrapalham que só. É, infelizmente, física não vai sair, não, viu? Vixe. Física faz parte da base nacional comum, né? Ah, tá. Mas Certo. vai sair algumas disciplinas, vão entrar outras novas, outras estão sendo reformuladas. Geometria euclidiana mesmo é uma que está sendo reformulada, né? A parte final do curso, que é a parte de construções geométricas, vai sair e vai ser criada uma outra geometria, geometria 2, que a parte inicial é a parte de construção geométrica, né? Essa parte vai sair desse curso. E a segunda parte é geometria espacial. Certo. Certo. Professor, Pode falar? só uma coisa que eu acho que é bom compartilhar. Está acontecendo a semana da licenciatura em matemática do Instituto Federal Agora? De Goiás. Ah, Aí, eu vou deixar o link aqui no chat para quem quiser acompanhar. É interessante dar certificado, né? é importante ter essa questão de certificado aí, vocês precisam de horas de atividades complementares, né? Teve uma ontem e uma hoje. Ainda falta mais 3 dias, falta muita coisa. Ainda tem hoje, dá tempo todo mundo se inscrever. É pelo YouTube que assiste. Aham. Ontem até teve uma palestra daquela diva Marília Fleming. Ela tem livro de cálculo. Uhum. Bem interessante. Aí vale a pena aí vocês entrarem. Quem puder aí participar é uma boa, viu? Interessante. Bom, continuar aqui com. Tem esse capítulo de círculos aqui, aí depois tem o capítulo de área do círculo, né? E circunferência do círculo, né? Comprimento da circunferência. Depois tem a parte de construções geométricas, acaba o curso, né? Embora a gente está na 21ª aula, mas a gente chega lá. A aula, assim, né, é um pouco diferente, né, uma aula presencial, porque a aula presencial eu escrevo no quadro, faço bastante desenho. Assim eu procuro fazer aqui, né, mas acaba não sendo a mesma coisa. Bom, a gente começou a ver... Vou voltar aqui. A gente começou a ver círculos, né? A gente viu a definição de círculo, corda, diâmetro, interior, exterior. Vimos alguns resultados que três pontos do círculo nunca são colineares, caso contrário você acha um absurdo, né, que esses dois raios aqui seriam paralelos, o que não são. Definimos reta secante, reta tangente, e devido a esse lema aqui, né, essas são as únicas possibilidades. Quer dizer, ainda tem a possibilidade que uma reta não intersecta aqui um círculo, né? Então, uma reta pode ter 0 pontos em comum, 2 pontos ou um ponto comum com o círculo. Aí nós temos aqui a propriedade da reta secante, que diz que os pontos entre os dois pontos pertencentes ao círculo na reta pertencem ao interior do círculo e os pontos fora pertencem ao exterior do círculo. Eu fiz essa parte aqui ficou como um exercício aqui. E não é tão difícil, né? Você mostrar que se um ponto está fora desse segmento, então a distância desse ponto até O tem que ser maior que o raio, né? Isso aqui você usa o teorema do ângulo exterior alternado, por exemplo, né? Desculpe, a desigualdade, teorema do ângulo exterior. E o fato que o maior ângulo opõe-se ao maior lado, né? Porque aqui é um triângulo isósceles, né? Aqui é um triângulo isósceles. Consequentemente, os ângulos da base são congruentes. E esse ângulo aqui é exterior a esse triângulo aqui.
É um ângulo exterior a esse triângulo. E você sabe que num triângulo qualquer, né, o ângulo exterior é maior do que qualquer ângulo interior não adjacente. Então, esse ângulo é maior que esse. Em particular, como esse ângulo é congruente a esse, né, esse ângulo é maior que esse ângulo aqui. Então, se você olhar o triângulo POB, você tem que o ângulo B é maior que o ângulo P. E você sabe que o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Consequentemente, esse lado aqui é maior que esse lado. Ou seja, a distância de P até O é maior que o raio. Portanto, P está no exterior do círculo. Propriedade da reta secante, né? Propriedade da corda é que a mediatriz de uma corda AB, que contém sempre o centro do círculo, né? A mediatriz de uma corda sempre vai conter o centro do círculo. Você tem uma corda qualquer aqui, AB, né? A mediatriz é a reta que passa pelo centro e é perpendicular, né? Então, o que está dizendo o item A, né, é que a mediatriz contém o centro, né? Para você mostrar isso, você precisa mostrar que na verdade, é a propriedade da mediatriz, né? Que a gente mostrou que uma mediatriz é o conjunto dos pontos equidistantes aos extremos do segmento, né? E o centro é equidistante aos extremos desse segmento aqui, né? A B, né? Então, o ponto O vai ser algum ponto dessa reta aí, né? E, além disso, se a B não é um diâmetro, um raio de gama é perpendicular a AB se somente se ele bissecta AB. Quer dizer, isso aqui, né? Você tem aqui o círculo. Você tem, se AB não é um diâmetro, então você tem aqui uma corda que não é um diâmetro. Um raio de gama é perpendicular a AB se somente se ele bissecta AB. Então, aqui é um se somente se, né? Então, você inicialmente supõe que um raio ele é perpendicular a B. Se ele for perpendicular aqui, né? Você tem que mostrar que ele passa pelo ponto médio, né? Mas aí segue das propriedades que nós já conhecemos de triângulos isósceles, né? Esse triângulo ABO é um triângulo isósceles, como aqui é perpendicular, então é a altura, né? E nós já mostramos que no triângulo isósceles, a altura está contida na bissetriz, que está contida na mediatriz, né? Portanto, essa reta aqui faz parte da bissetriz aqui e faz parte da mediatriz. E a volta também é análoga, usando essas propriedades aí. O teorema 11.24, né? Nos diz que se você tem um círculo aqui e uma reta que contém um ponto no interior, então L é uma reta secante, ou seja, uma reta não pode entrar no círculo sem intersectar duas vezes o círculo, né? Isso aí a gente mostrou na aula passada. O teorema da reta tangente é que se gama é um círculo, L é uma reta que intersecta gama em um ponto P. Então, L é tangente a gama se somente se ela é perpendicular ao raio que contém P. Ou seja, uma reta é tangente ao círculo se somente se essa reta é perpendicular a esse raio com extremidade nesse ponto de tangência, nesse ponto de contato com a reta, né? Então, se somente se. Que não acontece com a reta secante, né? Propriedade da reta tangente, já não lembro. Se gama é um círculo e ela é uma reta que é tangente a gama em P, então todo ponto de L, exceto P, pertence ao exterior de gama. E todo ponto de gama, exceto P, pertence ao mesmo lado L, ao mesmo lado de L, que é o centro de gama. Ou seja, ele está dizendo que
uma reta tangente deixa o círculo somente em um lado da reta, exceto o ponto P que pertence à reta, né? O que não acontece com a reta secante, né? A reta secante, você tem pontos de ambos os lados da reta, né? A reta tangente não, o círculo está completamente contido, exceto o ponto P, em um dos lados, exatamente aquele lado que contém o centro. A propriedade da reta tangente. E então, a gente vai começar a estudar aqui a relação entre dois círculos, né? Que pode ser disjuntos, tangentes ou ter dois pontos de interseção, né? E se forem tangentes, tem duas formas de ser tangentes, né? Exterior ou tangente interior, né? Bom, se você tem dois círculos, gama 1 e gama 2, de raios R e S, respectivamente, se uma das condições abaixo é satisfeita, então existem exatamente dois pontos onde os círculos se intersectam, um em cada lado da reta contendo seus centros. Então, aqui, essas duas condições são condições que garantem que os dois círculos se intersectem em dois pontos, né? E esses pontos de interseção, P e, no caso, esse outro aqui, né? Eles estão em lados opostos relativo à reta que contém os pontos O e Q, contém os centros aqui, né? Quais são as relações? Se der a distância entre os centros de gama 1 e gama 2, a distância entre O e Q, então, essa distância é menor do que a soma dos raios. A soma dos raios, ou seja, satisfaz as propriedades da desigualdade triangular para um triângulo, né? Você poderia dizer aqui, né, que a distância e os raios formam um triângulo, né? São lados de algum triângulo. E o item B, que gama 2 contém um ponto no interior de gama 1 e um ponto no exterior de gama 1. Ou seja, se um círculo contém um ponto no interior e um ponto no exterior de um outro círculo, então, porque esses dois círculos são, vamos dizer assim, secantes, né? Eles não são tangentes, mas eles se intersectam em dois pontos. Essas duas condições nos dão condições suficientes para que dois círculos se intersectem em dois pontos. Os raios e a distância entre os pontos tem que formar um triângulo, né? Porque nós vimos que essas três condições são condições necessárias e suficientes para que exista um triângulo com a medida D, R e S, a medida dos lados, né? Tá? Então, como é que a gente mostra isso aqui, né? Então, você tem aqui o círculo gama 1, centro O, raio R, gama 2, centro Q, raio S. E D é a distância entre os centros. Inicialmente, vamos supor o item A, né? O item A, que satisfaz essa propriedade aqui, essas três desigualdades. Se D é igual a zero, né? Se D é igual a zero, então as duas últimas igualdades implicam isso aqui, né? Aqui, na verdade, é um S. Isso aqui é um S. Das duas últimas igualdades, né? Então, isso aqui não... O que é uma contradição, né? S menor que R, R menor que S. Dessas duas aqui, né? Dessa e dessa, supondo que D é igual a zero. É uma contradição. Então, o D não pode ser zero. O D tem que ser positivo. Ou seja, os centros não podem coincidir se satisfaz essas três condições aqui. E R e S são números positivos, né? Segue diretamente, segue daqui, né? Daqui. E por que são raios, né? É pela definição de círculo, são raios. Então, um ponto está nos dois círculos, se somente se a distância desse ponto a O e a Q, ele é igual a R igual a S, respectivamente, né? Por definição de círculo, né? E como as desigualdades são verdadeiras, o corolário 10, 2, 5 implica que existe exatamente dois pontos, um
um em cada lado da reta OK. E que corolário é esse aí? 10, 2, 5. Acho que é da existência de triângulo. Vamos verificar aqui. Dez, 2, 5, né? Aqui, né? Sejam a B e C números reais positivos, tais que cada um é estritamente menor que a soma dos outros dois. E a B é um segmento de medida C. Então, em cada lado da reta AB, existe um único ponto C, tal que ABC tem lados de medida A, B e C. Ou seja, se satisfaz essas três desigualdades, você tem, que é o caso de R, S e D, né, satisfaz essas desigualdades aí, a soma de dois é estritamente maior que o terceiro, então você consegue encontrar em cada lado da reta OK, um ponto que forma um triângulo exatamente com a medida dos lados R, S, T, né? Então você encontra esse ponto P e esse outro ponto R, por exemplo, né? Esse ponto R aqui. Então você mostrou a existência de dois pontos que pertencem a ambos os círculos, né? Pertencem a ambos os círculos pertence à interseção dos dois círculos, né? E só esses dois pontos, né? Um em cada lado da reta OK. Um em cada lado da reta OK. E agora vamos supor o item B, né? Que gama 2 existe um ponto no interior do círculo gama 1 e um ponto no exterior. Querendo mostrar que existem dois pontos de tangência, dois pontos de interseção aqui entre os dois círculos. Então, a ideia é você mostrar que as desigualdades do item A são satisfeitas. Ou seja, a gente vai reduzir o item B ao item A, mostrando que essas três desigualdades aqui são satisfeitas. Então, a hipótese nos diz que existe esse ponto A aqui, que pertence a gama 2, que está no interior de gama 1. E existe esse ponto B, que pertence ao exterior, em gama 2, que pertence ao exterior de gama 1. Né? Daí você tem que OA, como está no interior de gama 1, né? E R é o raio de gama 1. Então, OA é menor que o raio, menor que R. E OB, como está no exterior de gama 1, é maior que R. E, além disso, como A e B pertencem a gama 2, né, a distância de A até Q e de B até Q são iguais a S. E a desigualdade triangular aplicada aos pontos O, A e Q implica isso aqui, né? A desigualdade triangular, a soma de dois, você tem três pontos, a princípio você não sabe se são colineares ou não. Você não sabe se esses três pontos são colineares, certo? Então, você... É por isso que vai aparecer uma menor igual aqui. Ó. Por isso que aparece menor igual aqui. Então, a gente tem que a distância de O até Q é menor ou igual que a distância de O até A, mais a distância de A até Q. É a primeira desigualdade aqui, né? D, que é a distância de O até Q, é menor ou igual que a distância de O até A, mais a distância de A até Q. Essa distância é menor ou igual que essa soma dessa distância mais essa distância aqui. Só que a distância de O até A é menor que R e a distância de A até Q é igual a S, né? Então, essa soma aqui é estritamente menor que R mais S. Então, você já tem aqui a primeira desigualdade aqui, né? Já tem aqui a primeira desigualdade, que D é menor que R mais S. Falta mostrar as outras duas. A gente tem que S é a distância de A até Q. A até Q é S, já que o A está em gama 2, né? A desigualdade triangular, você tem que a distância de A até Q é menor ou igual que a distância de A até O, mais a distância de O até Q. Aplicando a desigualdade triangular no mesmo triângulo. Só que a O
é menor que R. Então, você vai obter a desigualdade estrita. E OK é o D, né? Então, você obtém que S é estritamente menor que R mais D. Então, você obteve a segunda desigualdade. Falta a terceira, né? Que R é menor que D mais S. A terceira é onde a gente vai usar o fato. Por enquanto, utilizamos apenas o fato que o A está no interior, mas, de alguma maneira, você tem que utilizar o fato que gama 2 possui algum ponto no exterior de gama 1. É daí que vai sair a outra desigualdade. Né? Então, agora você aplica a desigualdade triangular novamente aos pontos O, B e Q. Então, você tem que R é o quê? R é a distância, aliás, R, nós já temos visto aqui, né, que R é menor do que a distância de O até B, daqui, né, porque o B está no exterior. Então, essa desigualdade é o fato de B pertencer ao exterior de gama 1, de raio R, né. Aí você aplica a desigualdade triangular, OB é menor ou igual que OK mais QB. Aqui. Só que a distância de OK é o D e a distância de QB, de Q a B, é o S, né? Então, você obteve que R é menor que D mais S, que é a terceira desigualdade aqui. Então, se gama 2 possui um ponto no interior e outro no exterior, se mostra que vale essas três desigualdades aqui. Ou seja, você reduziu o item B ao item A. Portanto, gama 1 e gama 2 possuem dois pontos de interseção, dois pontos em comuns. Ok? É claro aí para todos, né? Qualquer dúvida aí, é só perguntar aí. Já vou escrever alguma coisa aqui, foi? Ah, certo. Já estava de antes. Então, essas são as condições para que você garanta que dois círculos possuam dois pontos em comuns, né? E aqui você tem que dois círculos podem ter um ponto comum apenas. Pode ser tangentes exteriores ou tangente interior, né? E pelo teorema da reta tangente, né? Essa tangente é perpendicular a esse raio, né? Então, você tem que essa reta tangente é perpendicular a essa reta que contém os centros, né? Contém os centros aqui. Certo? Os dois são perpendiculares aqui, né? Então, de fato, O, Q e esse ponto aqui, eles são colineares, né? E o ponto de tangência são colineares. Se você tem gama 1 e gama 2 círculos tangentes no ponto A, então O, Q e A são distintos e colineares. E gama 1 e gama 2 possuem uma reta tangente comum no ponto A. É o que eu acabei de falar aqui, né? Você tem que essa reta aqui, ela vai ser perpendicular a uma mesma... Desculpe. OA e AQ vão ser perpendicular à mesma reta, né? Então, elas são paralelas, só que elas possuem o ponto A em comum, então elas são iguais. Portanto, O, A e Q são pontos colineares. São pontos colineares. E eles são distintos, né? Porque senão seriam, caso contrário, você concluiria que seriam o mesmo ciclo, né? Os dois. Não teria muita graça. Tá como exercício aí, mas o exercício é basicamente o que eu acabei de falar. Bom, e quando você estuda ciclos, é importante nós estudarmos arcos, porque arcos vão estar bastante relacionados com ângulos escritos no círculo. Um arco é basicamente um pedaço do círculo entre dois pontos do círculo. Se dá esse ponto e esse ponto aqui, você tem esses dois pontos determinam dois arcos. Esse arco menor aqui e o arco maior. E você tem que, se por acaso esses dois pontos são pontos extremos de um diâmetro,
Então, esse arco é chamado de semicírculo, né? Esses dois pontos aqui são pontos extremos de um triângulo, então o arco é chamado de semicírculo. Ok? O termo arco menor, arco maior, ele está explicado aqui, rigorosamente, o que quer dizer, mas, no entanto, né, visualmente, menor e maior é porque são os menores e os maiores, de fato, né? Se você quer de maneira mais precisa, o que você tem é que a reta... Isso aqui está parando de funcionar de vez em quando, não sei porquê. A reta que contém esses dois círculos... A reta que contém esses dois pontos aqui, ó, o arco maior, quem é o arco maior? O arco maior é aquele arco que está no mesmo lado do centro, né? Então, esse arco é o arco menor, esse arco é o arco maior, porque ele está do mesmo lado dessa reta do centro, que é o centro do círculo. Então, rigorosamente falando, é isso aí, o arco menor e o arco maior. E esses dois arcos aqui, eles são conjugados. Tá? Arcos conjugados, né? Arcos conjugados são arcos cuja união dá todo o círculo. Pode falar de arcos complementares, algo do tipo, né? Mas o termo aqui que estamos utilizando são arcos conjugados. E a notação de arco, tem um espaço aqui. Tem um espaço. A notação de arco é essa aqui, né? Você tem... Eu acho que não coloquei na figura aqui. Se você tem o arco ACB, né? É o arco determinado por A e B que contém um ponto C. Seria... Não coloquei uma figura, mas seria isso aqui. Você tem aqui os dois pontos, A e B. Quem é o arco ACB? É o arco determinado por A e B que contém um ponto C. Então, seria essa parte do círculo aqui. Essa parte do círculo. E quando não tiver confusão, não haver possibilidade de confusão, qual é o arco que nós estamos utilizando, você pode denotar apenas como o arco AB. O arco menor AB, o arco maior AB, né? Menos notação aí. Seja gama um círculo e AB um arco menor de gama. Se X é um ponto de gama, então X pertence a AB, se somente se o raio OX intersecta a corda AB. Né? Então, se você tem aqui um arco menor, então um ponto X vai pertencer a esse arco menor se o raio com extremidade em X intersecta a corda AB. É basicamente do fato que esse arco menor ele está no lado oposto à reta determinada pelos pontos A e B. Tá? E a demonstração, você toma aqui o arco AB, um arco menor, AB, e você toma F, o pé da perpendicular baixada do centro até a corda AB, até a reta AB. Então, como a altura do triângulo isósceles está contida na mediatriz, né, sec F é o ponto médio, né? Aqui você tem, são raios aqui, né, então eles são congruentes. O A congruente ao B. Então, F é o ponto médio porque OF está contido na mediatriz. Se você tomar aqui um ponto X do arco menor, ponto qualquer, aliás, do arco, na verdade, aqui é um Si somente Si, né? Aqui é um Si somente Si. Então, inicialmente, você toma um ponto arbitrário de gama. E assuma que X pertence a esse arco. A gente quer mostrar o quê? Que OX intersecta a B. Queremos mostrar que OX intersecta a B. Que é a conclusão aqui, né? Estamos supondo essa primeira parte, que X pertence ao arco AB.
queremos mostrar que OX intersecta a corda AB. Então, se X é o ponto A, o ponto B, não tem nada que fazer, né? Porque A e B pertencem à corda AB. Então, suponha que X é um ponto do interior do arco, ou seja, não é os extremos do arco. Então, isso implica que OX ele está entre OA e OB. A semirreta OX, essa semirreta aqui, está entre OA e OB. E pelo teorema 437, segue que OX intersecta AB. Então, o teorema 437 é exatamente isso, né? Eu não vou voltar lá, não, mas vocês podem olhar aí depois, a figura é exatamente essa aqui, lá do teorema. Se você tem aqui um ponto, aqui um outro ponto, e você tem esse segmento de reta que intersecta essa semirreta, então não se somente se essa semirreta aqui vai estar entre as outras duas, se somente se ela intersecta um segmento de reta que une um ponto de uma semirreta e um ponto da outra semirreta. Essa é essa figura que tem lá no teorema 437. É exatamente isso. Essa semirreta está entre essas duas semirretas, somente se ela intersecta esse segmento de reta aqui que une um ponto de uma semirreta e um outro ponto de outra semirreta. Então, OX intersecta AB. É o caso aqui. Em um ponto no interior de AB. Portanto, Y pertence ao interior de gama. Y pertence ao interior de gama por quê? Porque Y é o interior de uma corda, né? E pertence ao interior da corda. E no teorema 11.2.2, nós mostramos que o interior da corda está no interior do círculo. Então, você tem que a distância de OY é menor que a distância de OX. A distância de OX. Isso implica que Y está entre O e X. E pelo lema 365, né? Porque você tem exatamente isso, né? Que a distância de um ponto até Y, de um ponto O até Y, é menor que a distância de O até X. Então, o lema 365 diz exatamente isso, né? Que sob essa situação aqui, é porque o Y está entre O e X. E então, o Y está no segmento OX, que é o que eu queria mostrar, né? Que o segmento OX intersecta a corda AB. E reciprocamente, né? Se o segmento OX aqui intersecta a corda AB, a gente quer mostrar que o X pertence a esta corda. Né? Então, rigorosamente falando, matematicamente falando, né? Quem é a corda menor aqui, né? Eu comentei aqui, mas não li, né? Seja gama, um círculo e A e B, dois pontos distintos em gama. Se A ou B é um ângulo próprio, definimos o menor arco limitado por A e B como um conjunto consistindo de A e B e todos os pontos em gama que são interiores a A ou B. Esse é o arco menor. Esse é o arco, na verdade, né? E definimos o maior arco limitado por A e B como um conjunto consistindo de A e B e todos os pontos em gama que pertencem ao exterior de A ou B. Tá? Então, se OX intersecta a corda AB, porque X vai estar no arco menor. Então, suponha que OX intersecta a corda AB, OX aqui intersecta a corda AB em um ponto Y. Então, o teorema 437 implica que OY está entre OA e OB. É exatamente essa situação, né? Que é um si somente si. Então, OY está entre OA e OB. E como X pertence a OY, ele é um ponto interior do ângulo AOB. Então, essa semirreta aqui está no interior do ângulo, está nessa região aqui limitada pelo ângulo, né? E, portanto, X pertence ao arco, né? Pela definição de arco, né? Que é o menor arco é o conjunto dos pontos
no interior do ângulo AOB, onde o ângulo AOB é o ângulo próprio. Logo, está demonstrado aí o lema, né? O teorema é que se gama é um círculo com centro O, A e B, dois pontos distintos em gama, então os dois arcos limitados por A e B são as interseções de gama com os semiplanos fechados determinados por A e B. Aqui, né? Uma outra caracterização, dá um pouco de trabalho demonstrar esse resultado, mas é uma outra caracterização do arco, né? Esse arco aqui, ele é a interseção do semiplano fechado determinado por A e B com o círculo. É exatamente o que está acontecendo aqui visualmente, né? Enquanto que esse arco maior é a interseção desse outro semiplano fechado determinado pela reta que contém A e B, pela reta L, né? E o círculo, e o círculo, né? Que dá esse pedaço aqui. Então, cada arco é essa interseção aí, desses semiplanos fechados. É o teorema aí. Então, ele dá uma definição e depois ele dá caracterização para esses objetos que ele definiu. Né? E a partir dessas caracterizações, né, você pode demonstrar os resultados aí. Tá. Então, gama é um círculo, A e B, dois pontos distintos em gama. Então, os dois arcos limitados por A e B são as interseções de gama com os semiplanos fechados determinados por A e B. Então, seja L a reta determinada por A e B, O, o centro... se por acaso O pertence a L, né, vamos fazer dois casos aqui. O pertence a L e O não pertence a L. Se O pertence a L, então a interseção de L com os dois semiplanos fechados, determinados por L, são os semicírculos determinados por A e B, por definição, né? A definição de semicírculo, né? Aqui, né? Cadê? Se A ou B é um ângulo reto, reto não, desculpa, é raso aqui, né? Se A ou B é um ângulo raso, se A ou B é um ângulo raso, cada conjunto consistindo de A e B e todos os pontos de gama no mesmo lado de AB, da reta AB, é chamado de semicírculo. Ou seja, nesse caso aqui, em que O pertence à reta determinada por A e B, então, o que ele está dizendo aqui, né, vai ser exatamente semicírculo. A interseção do semiplano fechado com o círculo vai nos dar exatamente o semicírculo determinado por A e B pela definição. Se você olhar a definição aqui, né? Se você olhar a definição, se A ou B é um ângulo raso, ou seja, esses três pontos aqui, eles determinam a reta, eles são colineares. Então, cada conjunto consistindo de A e B e todos os pontos de gama do mesmo lado de AB é chamado de semicírculo. Então, neste caso, a gente não tem o que fazer, né? Se O pertence a L. Então, vamos supor que O não pertence a L. Seja S o semiplano fechado determinado por L que não contém um ponto O. Então, você toma aqui, como O não pertence à reta L, né? Então, algum dos semiplanos vai conter o centro e o outro semiplano não. Então, seja S semiplano fechado determinado por L que não contém um ponto O. Então, esse semiplano aqui, né? Um Szinho aqui, né? Inicialmente, vamos mostrar que essa interseção gama é igual ao arco menor limitado por A e B, o qual denotamos por A e B, né? Então, vamos mostrar que a interseção desse semiplano com o círculo dá o arco menor. Então, seja X um ponto do arco. Aí você usa, então, o lema anterior. Você usa o lema anterior. Se X pertence ao arco menor aqui, né? Então, OX vai intersectar a corda AB.
Então, o lema 1141 mostra que OX intersecta a corda AB. Se o ponto de interseção é o próprio X, então X tem que ser igual a A ou B. Então, como OX intersecta AB, se Y for igual a X, é porque o X tem que ser ou A ou B. Já que estes são os únicos pontos de AB no círculo. Já que estes são os únicos pontos de AB do segmento, certo, de segmento AB no círculo. Assim, o X pertence a S, né? O X pertence a S. Então, se o X pertence ao arco, né, e OX intersecta a AB, nos pontos A ou B, então você tem que o X pertence ao semiplano fechado. Então, o X seria o A ou B, que pertence ao semiplano fechado, né? O semiplano fechado, ele contém a reta, né? Fechado porque ele contém a reta, né? Se fosse aberto, seria só a parte superior aqui, né? Sem a reta, mas é fechado. Se o ponto de interseção não é X, então ele deve ser um ponto interior de OX. Por aqui, né? Se o ponto de interseção, o X aqui, não coincide com A nem B, aliás, se o ponto de interseção da corda AB com esse raio aqui não é esse ponto X, então o ponto de interseção da corda com o raio vai ser algum ponto interior de OX. A situação aqui da figura, né? É um ponto interior de OX. O que mostra que X e O pertencem a lados opostos de L. A figura aqui, né? Se o ponto de interseção de OX com AB não é o ponto X, então tem que ser um ponto interior. Então, X e O estão em lados opostos da reta L. X e O estão em lados opostos, né? Porque o segmento XO intersecta a reta L. Pertence ao lado oposto de L. E então, o X pertence a S, né? O X pertence a S. Porque quem é S? É o semiplano oposto ao semiplano que contém O, né? Ou seja, S, semiplano fechado, alternado por L, que não contém um ponto O, né? Então, como X e O estão em lados opostos, então porque X pertence a S. Então, em qualquer caso, seja o X coincidir com A e B ou não, você tem que o X pertence a S interseção gama. Tem que o X pertence a S interseção gama. Então, você mostrou que se o X está no arco AB, então ele tem que ser igual a esse pedaço aqui, né? Esse pedaço. S interseção gama. E reciprocamente, né? Se o X é um ponto dessa interseção, quer mostrar que ele está no arco AB. Se o X pertence a L, se o X pertence a L, vai ter que ser o A ou B. Então, X tem que ser o A ou B. Que implica que o X pertence ao arco, ok? Com a definição do arco, né? O arco contém os pontos A e B. Se não, né? Se o X não pertence a L, então X e O pertencem a lados opostos de L. Se o X não pertence a L, então, novamente, você vai ter que o segmento XO vai intersectar o segmento AB. Então, X e O estão em lados opostos relativos a L. O que implica que o raio OX intersecta L em um ponto Y. E o fato que Y pertence ao X implica que OY, a distância de O até Y, é menor ou igual que a distância de O até X. Daí, Y pertence a gama ou ao seu interior. Né? Porque você tem a igualdade aqui, né? Você pode ter a igualdade aqui. Então, Y pertence a gama ou ao seu interior. Então, o teorema 1122
Teorema 1122 mostra que Y pertence ao segmento AB. Esse teorema eu esqueci que teorema é esse, 1122. A propriedade da reta secante. Teorema 1122 mostra que Y pertence a B. Ok? Daí, Y pertence a gama, ou ao seu interior. O Y é um ponto de OX. OX intersecta L em um ponto Y. Ah, certo. O Y está aqui. Ó. Esse é o ponto Y. O teorema 1122 é a propriedade da reta secante, né? Que o interior do segmento AB está no interior e os pontos fora do segmento estão no exterior. Então, como o Y está no interior de AB, aliás, O pertence a lados opostos de L, que implica que o raio X intersecta L em um ponto Y. Só que X não é... estão em lados opostos de L. X estão em lados opostos de L. Então, X e O, o segmento intersecta X e O, são em lados opostos de L. Então, o segmento XO intersecta a reta L em um ponto aqui, né? Só que todo ponto aqui, ele está no interior do círculo. Ele está no interior do círculo. Então, como o Y também pertence à reta L, então tem que estar no interior do segmento AB. Porque se estivesse fora, o teorema 1122 diria que um ponto fora estaria no exterior do círculo. Mas o ponto Y, do fato de estar nesse raio, tem que estar no interior do círculo. Tá? E o lema 1141 mostra que X pertence ao arco. O lema é esse lema aqui, que pertence ao arco somente se esse raio aqui intersecta a corda AB em um ponto. Portanto, você tem que X pertence a esse arco aqui. Então, isso completa a demonstração que essa interseção gama é igual ao arco AB, né? Porque você pegou inicialmente um ponto de AB e mostrou que está aqui dentro. Depois você tomou um ponto dessa interseção e mostrou que está em AB. Ou seja, você mostrou duas inclusões, né? Que o arco AB está contido na interseção e a inclusão oposta, né? E mostrou isso aqui. Então, isso só é verdade se eles são iguais, né? Isso implica que eles são iguais. Então, essas duas inclusões aqui mostram a igualdade. AB é igual à interseção. Opa, gama. É igual à interseção aí. Tá ok? Agora, a gente precisa mostrar que o semiplano aqui, ó, interseção gama, é igual ao arco conjugado, AB. Nós já mostramos que esse semiplano aqui, o semiplano que não contém O, fechado, interseção o arco menor, ele é exatamente, esse semiplano, interseção o círculo, é o arco menor. Agora você precisa mostrar que o semiplano fechado, que contém o centro, interseção gama, é o arco conjugado AB, ou seja, é o arco maior. Tá? Então,
se essa interseção aqui... Está faltando alguma coisa aqui. Se... Está faltando alguma coisa aí. Deixa eu confirmar que está faltando. Está incompleta aí a frase. Eu tenho engolido a frase aí, né? Deixa eu só confirmar o que está faltando. Ok. Aqui é o seguinte. Aqui, se você tomar um ponto aqui, se x pertence a essa interseção aqui, se x pertence a essa interseção, vamos mostrar que está no arco conjugado a B. Então, ou ele é igual a A ou B, né? Os únicos pontos aqui do ciclo que pertencem a essa interseção é A ou B. Né? Esse conjunto aqui, né? Esse semplano aqui de baixo, né? Esse semplano aqui, ó. Esse é o conjunto semplano fechado, determinado pela reta L, e contém o ponto O. Então, os únicos pontos do ciclo que pertencem à reta L, aqui nesse conjunto, e ao ciclo, são os pontos A e os pontos B, né? Então, ou ele é igual a A ou B, e daí ele pertence ao arco conjugado, por definição, né? Então, A ou B pertence ao arco conjugado, né? Porque os dois arcos contêm os pontos extremos A e B. Ou ele é um ponto de gama no mesmo lado de L que O. Então, o X é algum ponto aqui, ó. O X é algum ponto no mesmo lado da reta L que o ponto O. Tá aqui. Então, pelo argumento anterior, isso implica que o X não pode pertencer a esse arco aqui, né? Porque, como está do mesmo lado, o X não intersecta o segmento AB, né? Aí você pode utilizar o lema aqui, né? Você utiliza o lema. Porque o lema é um si somente si, né? Se não intersecta, é porque está no outro arco. Então, se o X está aqui, do mesmo lado da reta L que o ponto O, então o X não intersecta o segmento AB. Então, então ele deve estar no outro arco, né? Ele está no arco conjugado aí. E da mesma forma, né? Se x pertence ao arco conjugado, você quer mostrar que está nessa interseção. Então, ou ele é igual aos pontos A ou B, que nesse caso vai estar nessa interseção aqui, ou ele é um ponto de gama que não pertence a esse arco aqui, né? É que ele não pertence a esse arco, ou seja, é um ponto anterior. Mas se é um ponto anterior, novamente, o segmento aqui não intersecta o arco AB. Logo, ele não pode estar aqui, tem que estar nessa interseção aqui. Então, isso aí finaliza, né, a demonstração. Cada arco é a interseção do semplano fechado determinado pela reta que contém as extremidades do arco. Uma outra caracterização dos arcos determinado por dois pontos do círculo. Isso aqui é só um teorema que diz que dois arcos são iguais se somente se eles possuem os mesmos pontos extremos, né? A demonstração dá um pouco de trabalho, aí quem quiser ver pode dar uma olhadinha aqui. Não precisa se preocupar com isso aqui, não. É mais preciosismo, vamos dizer assim, né? Então, uma propriedade importante de círculos e arcos
é relativo a ângulos escritos. Né? Ângulos escritos no círculo, né? Você toma aqui um arco AB no círculo. O ângulo OB é chamado de ângulo central associado ao arco AB. E definimos a medida do arco, ou apenas a medida de AB, denotada dessa forma aqui, né? Da seguinte maneira. Aqui talvez, eu acho que eu não coloquei figura, não. Então, vamos tomar aqui um círculo. Tomar um círculo aqui. Então, dá 2 pontos aqui, você tem um arco, né? Tem esse arco aqui. Você tem esse arco. Então, o ângulo central associado a esse arco, né? É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Aí esse arco. Se fosse esse arco aqui, seria esse outro aqui, né? E a medida do arco tem esses 3 casos, né, para você definir. É a medida do arco AOB, se você tem um arco menor aqui, né? É 360 menos AOB, se AB é o arco maior. O arco maior. Ou 180 se AB é um semicírculo, né? 180 se AB é um semicírculo. De outra forma, né, a medida de arco é exatamente a medida do ângulo, né? Vamos dizer assim, né? E um lema bem simples é que a soma das medidas de 2 arcos conjugados é sempre igual a 360, né? Porque esse arco aqui, ele é conjugado a esse arco aqui, né? A esse arco aqui. Aí você tem que esse é a medida desse arco aqui, do menor, e esse outro ângulo aqui é a medida desse arco maior aqui, né? E a soma dos dois é 360. Um lemazinho assim, aí bem simples, né? Arcos conjugados somam 360 graus. Não é comprimento de arco aí, viu? É a medida de arco. Comprimento de arco é outra coisa. Depende do π, a gente vai ver mais no próximo capítulo. Medida de arco em graus, né? Em graus. E, finalmente, nós temos ângulos escritos aqui, né? Um ângulo é dito está escrito em um círculo gama se seu vértice pertence a gama e o interior de seus lados intersectam gama. Então, aqui você tem a situação, né? Você tem que esse ângulo aqui, ele possui o vértice no círculo e os dois lados intersectam gama. Você tem outras formas de você colocar um círculo aí, né? Um ângulo no círculo, né? Por exemplo, um dos lados poderiam ser tangentes, né? Um dos lados aqui poderia ser tangentes dessa maneira aqui, assim, né? Aí, nesse caso, aqui tem uma outra terminologia. Se eu não me engano, é escrito, eu acho, não? Eu acho que é esse o termo que se usa nesse caso aqui. O ângulo aqui é escrito. Se não me engano, é X, eu acho. Escrito. Essa é uma coisa assim. Ângulo inscrito, os lados do ângulo tem que intersectar o círculo em pontos interiores das semirretas. Não pode esse ponto coincidir com esse ponto, que é esta situação aqui. Tá? Tá. Então, nessa situação aqui, né, você tem aqui esse arco aqui, ó, que é o arco ABC. Você tem esse arco aqui, que é o arco ABC. Está dizendo aqui chamaremos o arco ABC e arco inscrito para ABC. E chamaremos o arco conjugado AC, o arco correspondente. Esse arco aqui, né? O arco AC é chamado de arco correspondente. Tá? Também dizemos que o ângulo ABC está inscrito no arco ABC. Tá? Em particular,
Em particular, um ângulo inscrito em um semicírculo é um ângulo inscrito cujo vértice pertence ao círculo e cujos lados intersectam o círculo nas extremidades do diâmetro. Então, se você tem aqui um semicírculo, né? Desenhar um círculo aqui. Você tem um semicírculo aqui. O ângulo vai estar inscrito no semicírculo se o vértice está no semicírculo e intersecta os lados intersectam o círculo nos pontos diametralmente opostos, né? Nesses pontos aqui. Aí vem o teorema de Tales, que um ângulo inscrito em um semicírculo é um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ele tem que ser reto, né? Tem que ser reto. O teorema de Tales aí. Seja ABC um ângulo inscrito em um semicírculo. Seja gama um círculo contendo semicírculo. Tá aqui, né? ABC está inscrito no semicírculo. Semicírculo. Suponha que A e C pertencem à gama. Como é que esses pontos definidos por ABC, que define o ângulo ABC, né? AC pertence à gama. Daí, AC é um diâmetro, né? É um diâmetro de gama, né? Se O é o centro, né? A distância de O até A é o raio e a distância de O até C é o raio. E como os triângulos AOB e BOC são isósceles, então aqui os lados, os raios aqui são congruentes, né? Eles são isósceles, né? Então, os ângulos da base são congruentes. Esse ângulo, aqui, esse ângulo congruente a este ângulo aqui, ângulo 1. O ângulo 2 congruente ao ângulo C. Ao ângulo C. Então, e o teorema 437 implica que o ângulo ABC é a soma dos ângulos 1, 2. O teorema 437 é exatamente isso, né? Que é uma semi-reta dividida um ângulo, né? A soma do ângulo maior é a soma dos dois menores formados por essa semi-reta, né? Que divide a qual essa semi-reta divide, né? Então você tem que o ângulo ABC é a soma do ângulo 1 com a soma do ângulo 2. Portanto, como a soma dos ângulos de um triângulo, sabemos que é 180, você tem que 180 é a soma ABC mais o ângulo A mais o ângulo C. Só que o ângulo A é congruente a 1. Aqui seria 2 aqui. E o ângulo C é congruente ao ângulo 2, que é 2. Só que 1 mais 2, né, daqui, é o ângulo ABC. Então fica 180 igual a ABC mais ABC. Logo, ABC é 90. Então, um ângulo escrito em um semicírculo, ele é reto. Mede 90 graus. E então a gente tem aqui a recíproca do teorema de Tales, é que a hipotenusa de um triângulo retângulo é o diâmetro de um círculo que contém os três vértices. A hipotenusa de um triângulo retângulo é o diâmetro de um círculo que contém os três vértices. Exercício aí, né? Ou seja, um triângulo retângulo, ele sempre está inscrito em um semicírculo. Tá? É basicamente você mostrar que existe um ponto na hipotenusa que é equidistante aos outros três pontos, aos três vértices, né? Tem aqui um triângulo retângulo. Como é que você mostra aqui que existe um ponto equidistante, né? Se é equidistante, tem que ser o ponto médio aqui, né? Aí, esse segmento congruente é isso, né? O ponto aqui é mostrar que esse comprimento aqui
congruente a esse, né? Aí tem um trabalhozinho aí a fazer, né? Deixa eu pensar aí como é que seria. Ah, nesse caso aqui, você toma aqui um triângulo retângulo, né? Aí o que é que você faz? Você traça aqui um segmento a partir desse vértice até a hipotenusa, de tal forma que, como aqui é agudo, né? É agudo, você pode traçar esse segmento de tal forma que esse ângulo aqui seja congruente a esse. E você sabe que esse ângulo mais esse é 90. E esse mais esse é 90. Então, esse ângulo mais esse é 90, só que esse mais esse é 90. Então, esse ângulo congruente a esse, né? Então, o que você tem é que esse aqui é um triângulo isósceles, esse lado congruente a esse. Aqui também é um triângulo isósceles, esse lado congruente a esse. Portanto, esse ponto é equidistante aos três vértices. Ou seja, está inscrito no semicírculo. Que aqui é uma reta, né? Isso aqui vai ser um diâmetro. Ok. Aqui vai ser o centro do semicírculo, né? Ok. Aqui, com isso, né, utilizando o teorema de Tales, né, que um ângulo inscrito no semicírculo ele é reto, a gente consegue mostrar a existência de retas tangentes a círculos passando por um ponto exterior ao círculo, né? Seja gama um círculo e A um ponto exterior de gama. Então, existem exatamente duas retas tangentes a gama contendo A. Os dois pontos de tangentes x e y são equidistantes de A, e o centro de gama pertence à bissetriz de x a y. Aqui é a situação da figura, aqui, ó. A situação da figura. Você tem que o círculo gama e o ponto A no exterior. Ele está dizendo que existem duas retas tangentes aos círculos, duas retas tangentes a gama, passando por A. De tal forma que a distância de A até x é a mesma que a distância de A até y. E, além disso, a O é a bissetriz do ângulo XAY, ou seja, esse ângulo congruente a esse ângulo. Tá? E é relativamente simples mostrar isso aqui. Por quê? Como é que você faz? Você considera o segmento AO, considera o segmento AO aqui, ó. E então você traça um círculo que tem AO como diâmetro. Traça um círculo que tem AO como diâmetro. Esse círculo que tem AO como diâmetro vai intersectar o círculo gama em dois pontos. Intersectar o círculo gama em dois pontos. E então, o ângulo AXO ele vai estar inscrito no semicírculo. Então, ele vai ser reto. Ele vai ser reto. Aí você usa o fato que uma reta é tangente se somente se ele é perpendicular ao raio. Então, essa reta aqui, como aqui é um ângulo reto, né, ele é perpendicular a esse raio, logo é tangente, né? Logo é tangente. E você mostra que esse AX é congruente a Y, se somente se... Você mostra que AX é congruente a Y, mostrando que esses dois triângulos retângulos aqui, eles são congruentes, né? Pelo caso lado, porque você tem que... Aqui é o raio, né? Aqui é o raio e possui um lado em comum, né? Você usa o caso lado, então os dois triângulos serão congruentes. Portanto, esse lado congruente a esse lado e esse ângulo será congruente a esse ângulo. Então, isso aí você mostra aí. É o que está escrito aqui, né? Vamos ler para ver o que está escrito. Então, seja O
o centro de gama. Inicialmente, vamos supor a existência da reta tangente. Né? Então, nessa primeira parte aqui, isso aí é muito comum em geometria, né? Você supõe um problema resolvido para saber por onde começar a resolver o problema, né? Então, inicialmente, suponha que a existência da reta tangente. E suponha que x é um ponto em gama, tal que AX seja tangente a gama em x. Então, você tem que AXO é um ângulo reto pelo teorema 1125. Nós já mostramos que uma reta tangente é perpendicular ao raio que termina no ponto de tangência. E, portanto, OA é um diâmetro de um círculo que contém A, O e X. Por aqui, né? Pela recíproca do teorema de Thales. Todo o triângulo retângulo está inscrito em um semicírculo. Então, A, O e X, pelo teorema 1146, ele está inscrito em um semicírculo. Então, podemos construir retas tangentes construindo um semicírculo cujo diâmetro é AO. Então, essa primeira parte aqui da demonstração é mostrando como você partir de um problema. Se você, a princípio, você acha difícil, né? Suponha que o problema esteja resolvido, você tem a situação do problema resolvido e, a partir dali, você vai atrás de elementos que te permitam dar o ponto de partida da demonstração. Isso aí vai ser muito importante, isso aí, principalmente quando a gente estiver estudando a parte de construções geométricas. A gente vai supor o problema resolvido e, a partir daí, você vai procurar elementos que te permitam iniciar a solução do problema. Né? Aqui chegou ao fato que AXO é um triângulo retângulo. Você já sabe que o triângulo retângulo está inscrito em um semicírculo. Então, o ponto de partida é você construir um círculo que tem AO como diâmetro. Né? Então, seja γ1, o círculo cujo centro é o ponto médio de AO e cujo raio é a metade de AO. Ou seja, que tem AO como diâmetro. Assim, AO é um diâmetro de γ1. Então, o γ1 contém o ponto O. Que está no interior de gama. Né? Então, você tem que γ1 contém um ponto O, que está no interior de gama, e contém o ponto A, que está no exterior de gama. Pelo que nós mostramos antes, né? Se um círculo contém um ponto no interior de um círculo e um ponto no exterior do mesmo círculo, então, porque esses dois círculos possuem dois pontos em comum, né? Dois pontos da interseção. Então, gamão cadê onde eu estava? E o ponto A, que está no exterior de gama. Assim, né? O teorema 1131 é o que eu acabei de falar, né? Um ponto interior, um ponto exterior, então eles têm que ter dois pontos comuns. Dois pontos de interseção, x e y. Como AXO está inscrito em um semicírculo, então ele é um ângulo reto, que nós já acabamos de ver atrás. E então a reta AX tem que ser tangente a gama. E pelo teorema 1125, né? Essa reta é perpendicular a esse raio. Então tem que ser tangente a gama. Pelo teorema 1125. E o mesmo argumento mostra que a Y também é tangente a gama. Tá? Aí você tem que OX é congruente ao Y, porque é raio do mesmo signo. Então, os triângulos AXO e AYO são congruentes. Portanto, AX congruente a Y. Que implica que os pontos de tangência são equidistantes, né? Eu queria mostrar. Então, uma das coisas que eu queria mostrar, né? Mas ainda, OX consiste dos pontos interiores de gama. OX consiste dos pontos interiores de gama, exceto X. E a Y
Mais ainda, OX consiste dos pontos interiores de gama, exceto X. E a Y consiste dos pontos exteriores, exceto Y. Aí OX não intersecta a Y. A certo, e assim, ó, pertence ao mesmo lado de AY que X. Quer mostrar que a O é a bissetriz, né? Quer mostrar que a O é a bissetriz. Então, OX, exceto ponto X, ele está no interior de gama. Porque é um raio, né? E a Y é tangente. Os pontos tangentes, excesso, os pontos da reta tangente, exceto o ponto tangência, né? São pontos exteriores. São pontos exteriores. Portanto, OX e AY não podem se intersectar. Logo, O e X pertencem ao mesmo lado da reta AY. E, analogamente, né, O pertence ao mesmo lado da reta AX, que Y. Da mesma forma. Então, você tem que O e X estão do mesmo lado da reta Y e O e Y estão do mesmo lado da reta X. Mas isso aqui nos diz que O pertence ao interior do ângulo X a Y. Isso implica que O pertence ao interior do ângulo X a Y. E como O AX é congruente a O a Y, do fato dos triângulos serem congruentes, então esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui. Então, segue que O pertence à bissetriz de X a Y. Então, O pertence à bissetriz de X a Y. Ou seja, a O é a bissetriz de X a Y. E para mostrar que essas retas são as únicas retas tangentes, porque a princípio, essa foi uma construção, né? Essa foi uma construção. Poderia ser que existisse uma outra construção de tal forma que gerasse outras retas tangentes, né? E aqui ele está dizendo que existe exatamente duas, né? Você tem que mostrar que não existem outras retas tangentes além dessas duas. Então, para mostrar que essas retas, estas são as únicas retas tangentes, note que o argumento acima mostra que se L é uma reta passando por A e tangente a gama, então o ponto de tangência tem que pertencer aos ambos os círculos, gama e gama 1. Assim, ele deve ser igual a x ou y. Ou seja, se uma reta passa por A e é tangente a gama, então tem que pertencer aos dois círculos. Tem que pertencer aos dois círculos. Mas só existem esses dois pontos pertencentes aos dois círculos, né? Então, com isso aí finaliza a demonstração da existência de retas tangentes. Deixa eu ver até onde vai essa sessão aqui. Vai demorar um pouco aqui. Eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula aqui eu continuo com o teorema do ângulo escrito, que diz basicamente que um ângulo escrito, a medida dele é a metade do ângulo central, certo? Está aqui, a gente vai precisar estudar alguns casos, são 5 casos aqui que a gente precisa estudar, né? O teorema do ângulo escrito nos diz basicamente que esse ângulo aqui é a metade do ângulo central, que é esse ângulo aqui. Ou seja, se aqui é x, aqui vai ser x sobre 2. Se aqui é x, aqui vai ser, no caso, 2x, né? E por aí vai. Só que para demonstrar isso aqui, a gente precisa analisar esses casos. Não são difíceis, mas mas eu paro por aqui hoje e na próxima aula eu continuo. A partir daqui do teorema do ângulo escrito. E aqui é um fato importante que aparece bastante em várias aplicações aí. Tá ok? Eu paro por aqui hoje. Aí na próxima aula eu termino essa parte aqui. Teorema da secante, teorema das cordas. Eu falo sobre polígonos escritos, que é importante, né? Quanto é que um polígono é inscrito, mostrar que todo triângulo aqui está inscrito em algum círculo. Falo sobre quando um quadrilátero está inscrito em um círculo. Vou falar sobre polígonos circunscritos. Todo o triângulo está circunscrito em algum círculo.
e quando é que um quadrilátero está inscrito circunscrito a um círculo, né? E aí acaba e depois vem a parte diária do círculo, né? Por aqui eu paro por aqui hoje. Obrigado aí quem chegou até aqui. Obrigado pela paciência e até a próxima. Terça-feira, mais uma aula síncrona, né? No mesmo horário. Professor, Pode falar, José Túlio. o senhor vai colocar o gabarito daquela atividade lá? Eu esqueci de mexer nisso. Não esqueci não, né? Muita coisa aqui acabei sem tempo, mas eu coloco sim. Vou ver se coloco ainda hoje, certo? Certo. Obrigado. Até a próxima aula. Até a próxima, hein?